transformar a imagem e semelhança. Aquele que se entregou por nós, que nos comprou com preço de sangue. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor, te exaltamos. Aleluia, Senhor Jesus. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber, Tu és o único, Senhor, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, queridos? Eu só queria dizer uma rápida coisa essa manhã. Semana passada nós celebramos a Páscoa, né? E até a Emily fez aquela coisa ali, essa homenagem, né? E eu até falei, você não quer que eu imprima e tal? Eu cheguei a imprimir, ela falou, não, vou fazer do meu jeito, né? E a Páscoa, Cristo se entregando por nós. A graça nos foi dada através do preço pago na cruz. Através dessa graça, nós vimos duas situações, Pedro e Judas. A mesma graça estava disponível aos dois, apesar de que, né, já havia algo lá atrás dito sobre aquele que entregaria o Messias, aquele que entregaria. Então talvez para Judas aquela graça estava disponível, mas pelas coisas citadas profeticamente, para ele realmente não haveria uma chance, digamos assim, né? Ele já, talvez ali já estivesse trazendo com ele uma condenação. Porém, se nós analisarmos essas duas pessoas, a graça de Cristo se entregando na cruz estava disponível aos dois. Enquanto um chora a dor do remorso por ter entregado o Mestre, por ter entregado o Messias, o outro chora a dor do arrependimento e aquelas lágrimas verdadeiras e significativas de alguém que se arrependeu de ter negado, alguém que falou assim, não, eu morro junto com você. Mas na hora que o negócio pegou pro lado dele, não, eu não conheço esse homem, eu nunca ouvi falar desse homem. Então, em relação à graça de Cristo, querido, nós temos duas opções. Ou nós abraçamos essa graça, ou nós rejeitamos essa graça. Ela está disponível para todo ser humano. Nós temos a opção de rejeitar ou de nos entregar. Eu sei que é muito claro que não foi nós que o aceitamos, mas foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que nos resgatou de um lugar de pecado, de uma vida desgraçada e nos trouxe para o reino do seu amor. Foi Cristo que nos buscou. Sim, é verdade. Mas mesmo com toda essa tamanha graça, nós ainda temos a escolha de repente falar assim, não, eu rejeito essa graça. Então as pessoas que elas conhecem a Cristo, que elas recebem a mensagem de Cristo, mas ainda assim elas fazem a opção de viver longe, é como se elas estivessem dizendo, olha, tamanha graça me foi dada, mas eu abro mão dessa graça.
Mas para nós que entendemos a forma como fomos comprados, tamanho amor de que Cristo nos amou, tamanho amor de um Deus que entrega o seu próprio Filho por um bando de pessoas que não mereciam, como aquele vídeo da ponte, em que o pai está vendo, e agora tem um monte de gente imprestável nesse trem, mas o meu filho está no meio das engrenagens. Ou eu mato todos eles e resgato o meu filho, ou eu permito que o meu filho morra, para que todos esses se salvem. Então aquele vídeo, ele, para nós que somos pais, ele mexe muito com a gente. Eu não sei se todos assistiram esse vídeo ou não. Então aquele homem, aquele maquinista, ele sacrifica o seu filho, para que todos aqueles que estavam ali dentro daquele trem tivessem direito a viver. Então foi isso, Deus nos amou a tal ponto de Ele falar assim: meu filho, vai lá, se entrega por eles. Foi difícil para Jesus, e a Páscoa foi isso. Jesus ele falou: pai, tá difícil, eu tô chorando lágrimas de sangue aqui, do meu suor tá saindo sangue. Se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, me livra dessa dor. Mas se não for possível, faça-se a tua vontade. A história já dirigia para um cordeiro imaculado que seria entregue. Na encenação que nós vimos ali semana passada na Igreja do Cristo, quando foi celebrada a primeira Páscoa, estava ali uma casa onde foi passado o sangue nas vergas e nos umbrais, mas ali tinha uma criança apegada ao cordeirinho branquinho, e essa criança falava assim: mas mãe, eu amo tanto esse cordeirinho, eu dei um nome para ele. E tinha tantos outros, mas a criança estava pegada com aquele ali, mas aquele ali era o que precisava morrer. Aquele era o cordeiro branco, imaculado, perfeito, sem máculas, tudo apontando para Cristo. Então não tinha como Cristo se safar daquilo, Ele precisava passar por aquilo para que nós tivéssemos vida. Então, para que hoje nós vivêssemos, para que nós fôssemos alcançados por essa graça, Ele precisou se entregar por nós, Ele precisou aceitar aquilo que já havia sido destinado a Ele. Então Ele se entrega por nós. Ele, no ato de maior amor da história, Ele se entrega ali naquela cruz. A aparência, como meu pai pregou em algumas lives da semana passada, e até na live do culto, a aparência era de uma situação de derrota, né? Até não sei o que meu pai preparou para hoje, não sei se ele vai pincelar algo assim, não sobre as festas, porque ele falou sobre as festas, mas sobre o preço, né? Porque de repente acho que muitos de vocês não conseguiram assistir a transmissão da semana passada, mas foi o que meu pai falou. Aquela sexta-feira foi uma sexta-feira sombria. A aparência no final de tarde, com o céu se enegrecendo todo, aquelas nuvens escuras, e nosso Jesus pregado numa cruz e ali suspirando, se entregando. Aquela era uma cena desoladora. Aquela cena não trazia uma outra face, senão perdemos. Pareceu o fim. E agora? O mestre está numa cruz. E agora? A gente vai se apegar em quê? O mestre morreu. Imagina só, todo mundo indo para sua casa em silêncio. Imagina só, os filhos não entendendo nada porque os pais estavam em silêncio. Por que será que está esse clima de luto em casa, em que meu pai e minha mãe não estão falando nada? Às vezes alguns filhos estavam assim: nossa, mas agora eu não entendi, porque meu pai e minha mãe também estavam gritando crucifica-o, e agora meu pai e minha mãe estão em silêncio. O que será que aconteceu com meu pai e com a minha mãe, que gritaram crucifica-o à tarde, mas agora eles estão nesse silêncio absurdo aqui em casa? Porque muitos ali, quando viram o que aconteceu, como alguns disseram, realmente ele era o Filho de Deus. Imagina aquele sábado, meu Deus do céu, imagina aquele sábado do silêncio, imagina aquele luto permanecendo no sábado. Mas ainda bem que o domingo chegou, ainda bem que ele desceu ali até o inferno, tomou as chaves, ainda bem que ele subiu aos céus e ali com o seu corpo glorificado, ele volta, ele ressurge ali em corpo como homem, ele permite que os discípulos toquem nas suas feridas. Que coisa linda aquele domingo
domingo da ressurreição, o domingo da Páscoa. Essa graça que nos alcançou por um preço pago por alguém que a morte não deteve, alguém que não teve o seu corpo ali se deteriorando na terra, como todos nós teremos um dia. Alguém que não passou por isso. Alguém que está sentado à destra de Deus, mas que também está aqui e que é o único digno de ser adorado. Então, ou nós o rejeitamos e vivemos as nossas vidas como qualquer um, ou nós aceitamos essa graça e nós decidimos aceitar essa graça. Então nós assim falamos, nós te coroamos, Jesus, na minha vida eu te coroo, na minha vida eu escolho coroar você como o Rei da minha vida, como Senhor e Salvador, não apenas como aquele que me salvou, mas como aquele que vai ser o meu Rei e o Senhor da minha vida. E é por isso que nós cantamos isso. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Nós adoramos o teu nome, adoramos o teu nome que está sobre todo nome, que é lindo. Nos rendemos a ti, aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou e ele venceu para sempre. nome de Jesus.
cravado naquela cruz. Obrigado, Senhor. Amor é esse a ponto de se entregar por nós. Ah, que gostoso cantar pra ti. Ah, essa manhã de ação de graças pelo teu amor, pela vida que temos em ti. Oh, é esse que deu sua vida por mim.
ao Senhor. Glória a Glória a Deus. Amém. Vamos nessa manhã orar pelas famílias. Deixa eu abrir aqui na palavra. Amém. No livro de Números, capítulo 6. Números, capítulo 6. A partir do versículo 22. Amém. Amém. Esse texto aqui é um texto maravilhoso. A palavra diz aqui que, então, versículo 22, número 6. Então o Senhor disse a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e ordena-lhes: assim abençoareis os filhos de Israel.